Seres iluminados, pedimos que, se estiverem gostando do canal, comentem, compartilhem os vídeos, façam a inscrição, deem um like e ativem o sininho. Gratidão! Crion, Deus limita seu intelecto. Saudações, queridos, eu sou Crion do Serviço Magnético. Deus limita o seu intelecto? A pergunta também poderia ser: existe um limite para o pensamento? Quão alto você consegue pensar? Esta é uma pergunta que a maioria diria: bem, claro que não existe um limite. O ser humano pode pensar tão alto quanto desejar. Houve pessoas brilhantes ao longo da história, com intelecto brilhante. Os inventores da sua época demonstraram que isso é verdade. Não estou falando daqueles que são anomalias, queridos. Estou falando da humanidade em geral. Vocês já tiveram este pensamento: será que o espírito limita o seu intelecto ou a capacidade de pensar mais alto? E aqui está a resposta. A resposta é não. Você limita. E a resposta é que consciência é energia, e esse pacote de energia que vocês chamam de agora, ou humanidade, tem um limite para o quão longe você pode pensar, o quão alto você pode pensar. Se você tivesse que atribuir uma vibração a ela, ela se limitaria a uma certa vibração. É quase como um teto que você não consegue ultrapassar. Essas são as pessoas que lhe deram conceitos de física que ninguém pensou além delas, e você as vê surgir e desaparecer. Isso lhe diria que existe a possibilidade de pensar mais alto do que os humanos normalmente pensam. Mas a questão é: existe um limite, em geral, para o que é pensado? Se você observar aquele pacote de energia que acabamos de lhe dar, chamado de energia da consciência de hoje, a resposta é que você o está limitando porque esses são os atributos dessa energia consciente, como você quiser chamá-la: energia A, energia B, consciência A, consciência B. Há um limite para o seu pensamento. Quero apresentar algo que muitos de vocês nunca pensaram. Vocês sabem que muitas das invenções neste planeta aconteceram todas ao mesmo tempo, em todo o planeta? O que vocês acham que causa isso? Eu lhes digo que, quando uma invenção está pronta para ser revelada, não é apenas um inventor que a obtém. Isso acontece com frequência. Vocês podem dizer: bem, está a pessoa que inventou isso. Esta é a pessoa que inventou aquilo. Mas se vocês começarem a investigar, descobrirão que o conceito da invenção, seja ele qual for, provavelmente estava sendo desenvolvido em todo o planeta ao mesmo tempo. E a revelação dessa invenção muitas vezes acontece com quem chega lá primeiro, entre muitos. Agora, se você é deste continente, como meu parceiro, você conhece os irmãos Urai, que basicamente, como você diria, inventaram o voo motorizado. E então você vai olhar para o que eles fizeram naquele lugar chamado Kitty Hawk e verá o que eles realizaram. Agora, se você olhar para a história, descobrirá que eles só superaram os inventores franceses por 2 semanas. Eles estavam no mesmo caminho. Eles iam fazer a mesma coisa, mas os irmãos Urai chegaram lá primeiro. Então, eles pensaram nisso e inventaram isso? E a resposta é: não exatamente. Eles estavam entre muitos trabalhando na mesma coisa e simplesmente chegaram lá primeiro. Quem descobriu o rádio? Agora, se você começar a pesquisar, verá que há uma discussão sobre quem foi, porque houve 2 descobridores e apresentadores ao mesmo tempo. Foi tão perto. Então, o que isso significa para você? É possível, então, que invenções sejam recebidas e desenvolvidas no planeta basicamente ao mesmo tempo? E a resposta seria sim, até mesmo a energia atômica. Isso estava começando a ser percebido quase universalmente pelos think tanks da física nas décadas de 30 e 40, questionando se isso poderia acontecer ou não. O que você acha que aconteceu não é exatamente verdade. Não veio de um lugar, de um grupo. Veio de todo o planeta, mas apenas um grupo o desenvolveu. Energia da consciência e limitações. Então, estou lhe dizendo isso para dizer que você deve saber que existe de fato um limite para sua capacidade de conceber as coisas, para o quão, como você diria, fortes são os impulsos para novas invenções e para você descobrir coisas novas, e você pode não perceber que não consegue pensar além de um certo nível. É quase como se você estivesse atingindo um limite. Então, aqui está o que eu quero te dizer hoje. Se você reconhecer que isso provavelmente é verdade, se não fosse, a evolução te levaria a lugares onde você nunca esteve, só porque você poderia se imaginar lá. Há um limite para o seu intelecto, para o quão brilhante você é, para o cérebro humano, mas isso está começando a mudar. Nós lhes dissemos que o véu está se afinando. Dissemos neste mesmo programa que isso significa que a maestria, a sabedoria, a física, a energia, todas as coisas que estão do outro lado do véu e que vocês não têm agora, estão começando a fluir para dentro de vocês, o novo ser humano, que a sua própria pineal está se abrindo e permitindo que esse véu derrame novas informações.
E então nós lhes demos esta informação. O véu, onde está? Onde está esse véu misterioso? E nós lhes dissemos que ele está dentro de vocês. E então lhe dissemos algo em que talvez você não acredite. Você veio a este planeta completa e totalmente preparado para tudo que existe. Você, o ser humano, as partes da sua alma que vem com você, a divindade que vem com você, conhece toda a física universal que existe, mas você só é capaz de colher o que pode ter como ser humano pela energia da consciência do tempo no planeta. Você sabia que neste planeta Terra houve outros tempos, em outras civilizações, em que você foi capaz de ir mais alto, onde havia invenções, ideias e coisas trabalhadas e desenvolvidas, porque havia uma capacidade superior ali, com uma consciência superior? E a pergunta é sempre, bem, se a evolução funciona em uma base em que fica cada vez melhor e as coisas acontecem de forma mais eficiente, por que não temos tudo isso hoje? E a resposta é, por causa da velha energia dos conquistadores que assumiu o controle, de repente, ela desapareceu. Nem sequer se percebeu que estava lá. E os grandes pensadores de certas civilizações foram então sequestrados e depois partiram. E você retornou a um antigo pacote ou pacote de energia que só conseguia pensar de uma determinada maneira. Isso está mudando. Então, agora, de repente, vocês estão recebendo a capacidade de usar mais daquilo que sempre tiveram. Não vem de outra fonte, queridos. Está dentro de vocês, e vocês estão descascando a cebola da energia da consciência para um nível mais elevado. E quando este seu véu começa a ficar mais fino, mais coisas começam a acontecer e invenções mais elevadas estão chegando. Já lhes dissemos algumas delas, mas isso não acontecerá até que vocês percebam essas coisas e reconheçam sua capacidade de fazê-las. Agora, haverá algumas surpresas. Estudantes comuns poderão aproveitar essas coisas porque toda a humanidade está vivenciando isso. Isso não é exclusivo dos pensadores espirituais. Isso é para toda a humanidade. Se o véu se levantar, será para toda a humanidade. Portanto, essas coisas serão desenvolvidas talvez até mesmo em universidades ou laboratórios, mas não precisam ser. O que você poderia acrescentar às perguntas do dia? Devo revelar mais uma vez o que está por vir? Uma das maiores invenções que está aí esperando para ser descoberta é a capacidade da humanidade de realmente ver e medir a multidimensionalidade. Nós a chamamos de lente quântica e já dissemos isso antes. É uma ferramenta. Não revelaremos o tamanho da ferramenta, mas ela será grande no início, assim como muitas de suas outras invenções. Ela tem alguns dos atributos do plasma e da criogenia, mas criará a capacidade de você olhar para o que é o reino multidimensional. Começará pequena e ficará maior, mas lhe dará a capacidade de ver outras dimensionalidades. Não me interpretem mal. Há quem diga, meu Deus, aí vem a viagem no tempo. Aí vem a visão em outras dimensões. Não. É um instrumento que simplesmente mostra coisas que não são visíveis em 3D. É isso que ele faz. Agora, por que isso é uma revelação? Por que fará a diferença em tudo? Porque você está em 3 dimensões no momento. Na verdade, você a chama de 4. Essa é a sua designação. É um lugar linear e é onde você está, onde se sente confortável. E, no entanto, nós lhe dissemos que dentro do seu próprio corpo existe multidimensionalidade. Que dentro das suas próprias estruturas celulares existem processos que dependem da dimensionalidade além da 4ª dimensão. Já dissemos que isso até mesmo prenuncia doenças. Ajuda a poder olhar para uma célula e talvez vê-la de forma totalmente diferente. E se você pudesse observar a biologia e, de repente, visse processos diferentes porque a multidimensionalidade da lente quântica os mostrasse claramente, coisas que você não sabia que estavam acontecendo até mesmo com a estrutura celular, com as essências vivas dentro do seu próprio corpo, e o que acontece, como funciona, como se move, como mantém as coisas no lugar, como usa magnetismo real dentro da estrutura celular para encapsular certos tipos de sistemas que você não sabia que existiam. E se você vivesse em um mundo sem raio-x ou sem qualquer outra coisa que lhe permita ver dentro do corpo como você vê hoje? Tudo ainda seria um mistério, não é mesmo? Tentativa e erro. Você não saberia. A diferença entre ter a capacidade de ver dentro das suas dimensões ou não ter a capacidade de ver dentro das suas dimensões seria agora mesmo. Essa invenção será tão radical. Queridos, está chegando. E aquilo que é a sua consciência, que os manteve quase no escuro por todos esses anos, está começando a se elevar. E com a elevação da sua própria consciência, o teto da sua inteligência também começará a se elevar, e as novas invenções começarão. E quando isso acontecer, haverá muitas delas. Acabei de lhes dar uma.
E vocês começarão a ver a estrutura do universo, como ele funciona de maneiras que vocês não imaginavam, especialmente quando a lente se desenvolver para que possam olhar as estrelas e finalmente ver os padrões que vocês perderam o tempo todo. Está chegando. Então, aquilo que limita a sua inteligência, o seu pensamento e o seu intelecto está começando a mudar, e Deus não teve nada a ver com isso. Foram vocês, e vocês serão os responsáveis por elevá-la, por causa da divindade que possuem dentro de si. Eu sou Crion, apaixonado por todos vocês. E assim é. Crion.